E lá, meio que na boca miúda, na boca pequena, em Israel, eles já chegaram ao seguinte entendimento, ao seguinte consenso. Eles conversam lá. Eles chegaram à seguinte conclusão: o país mais israelita do mundo, tá, é o Brasil. Então eles sabem disso, tá? Então, se você está participando dessa live, pô, mas que negócio é esse? Pô, que negócio é esse de alguém dizer que eu sou israelita biológico, tá? Tiveram um papel importante também na colonização aqui das Américas, tá? Os próprios índios também. Os próprios índios, pasmem, os índios, tá? Que já estavam aqui, já estavam. Um livro que não entrou na Bíblia, que é um livro apócrifo de Esdras, tá? Um livro apócrifo de Esdras. Teve um livro de Esdras que entrou na Bíblia, mas teve um outro livro de Esdras, tá? Que não entrou na Bíblia, tá? Que na época que os navegadores vieram na direção das Américas, eles olharam lá e viram que as 10 tribos do Reino do Norte, ou seja, a casa de Israel, a casa de José, a casa de Efraim, eles já tinham chegado aqui nas Américas, tá? Ou seja, então, nesse livro apócrifo de Esdras, fala que o Criador dos céus e da terra, ele fez com que durante 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses, o oceano se acalmasse. O oceano que anteriormente afundava as embarcações, então, nesse período aí, em que as 10 tribos vieram, antes dos colonizadores, tá? Não estou falando de 500 anos atrás, não. Estou falando de 2000 e poucos anos atrás, tá? Quando as 10 tribos vieram para cá, o Criador fez um milagre e permitiu que as 10 tribos do Reino do Norte, tá? Que nunca mais voltaram para a terra de Israel, elas se estabelecessem, inclusive nas Américas também, tá? Então, a maioria dos brasileiros, mesmo sem saber, é israelita biológico, tá? Pode falar, né? Então, nós estamos lendo aqui o capítulo 3, tá? De Josué. A gente está lendo os comentários do versículo 11 e 12 agora, tá bom? Então, vamos para o comentário do versículo 12 agora, Josué 3:12. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel e de cada tribo um homem. Vamos ler o comentário. Quanto ao serviço que os 12 homens aqui referidos deveriam realizar, tá? A gente vai ver com alguns detalhes extras na semana que vem, no capítulo 4, do versículo 2 até o 4, tá? Cada um deles deveria trazer uma pedra, a fim de que, uma vez atravessado o Jordão, eles preparassem com elas um monumento. Eles ergueriam uma simples pilha, que, embora simples, seria revestida de profundo significado. Quando algum israelita perguntasse no futuro sobre o significado daquela pilha de pedras, se explicaria para eles como Yahuwá Elohim operara um tremendo milagre por ocasião da travessia do Rio Jordão, tá? Então, o Criador trabalha com a nossa visão. O Criador sabe que o ser humano tem como principal sentido que o orienta é a visão, tá? Então sabemos que, por exemplo, o ser humano, ai de nós se não fosse a nossa visão, né? Então outros animais usam outros meios, né? Outros sentidos, né? Por exemplo, os cães se baseiam muito no olfato, né? E assim vai, cada animal tem o seu mecanismo. Mas nós compreendemos melhor o mundo, tá? Externo através dos nossos olhos. E o Criador, ele trabalha com a nossa visão, ele estabelece em todo momento coisas que estejam nos lembrando. Por isso que o profeta Jeremias, em Lamentações, ele fala: trago à minha memória o que pode me trazer o quê? Esperança, tikva. Então, Jeremias, tá, Irmiarro, ele traz à memória dele o que pode trazer esperança. Então, nós procuramos sempre, como israelitas, trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. Vamos lá. Vamos ler o versículo 13 agora, Josué 3:13, vamos lá. Então, o Criador sempre vai estar montando audiovisual para a gente, algum audiovisual para que a gente possa compreender melhor o seu amor, a sua fidelidade, tá? Nós que somos israelitas, tá? Isso não é uma tradição israelita, isso é um mandamento que tem na Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 6, fala que nós temos que colocar nas nossas portas, tá? Alguns textos da Bíblia, tá? Pode falar, Mary. Só lembrando assim, porque tem pessoas novas assim, o que acontece? Quando a gente fala israelita, né, a gente sabe que as tribos de Israel, elas foram divididas de acordo com o livro, né, de Reis, de uma maneira mais especial em Reis. Em 1 Reis, a divisão das 12 tribos, ou seja, 10 tribos formam o Reino do Norte, casa de Israel, Efraim, casa de José, de Yosef, e Judá, Benjamim e Levi formam o Reino do Sul, a casa de Judá. Israel, que era um país só, vira 2 países, tá?
Então, só para vocês entenderem. E para quem está chegando pela primeira vez, tá? Isso é assunto para mais para frente a gente falar mais, mas só para vocês refletirem sobre isso. Hoje já é sabido, em Portugal eles já admitem, tá? Eles já admitem tentar esconder isso dos brasileiros, tá? Mas o Pedro Álvares Cabral, com toda a sua equipe, quando vieram para cá, 500 e poucos anos atrás, tá? Em cada 4 integrantes da equipe do Pedro Álvares Cabral, em cada 4, 3 eram israelitas, tá? 3 eram israelitas, eles estavam fugindo de uma certa maneira da Inquisição, tá? Então, em cada 4 portugueses, entre aspas, tá? Eles eram portugueses que nasceram em Portugal, tá? Mas em cada 4, 3 eram israelitas. Hoje, em Portugal, já se admitem isso. Tentaram apagar isso da história, tá? Ou seja, 75% dos descobridores do Brasil eram israelitas. Ou seja, se você que está assistindo essa live é descendente, tá? Como a maioria dos brasileiros, é descendente de brasileiros, de portugueses, tá? Alguns de espanhóis, tá? Tiveram um papel importante também na colonização aqui das Américas, tá? Os próprios índios também. Os próprios índios, pasmem, os índios, tá? Que já estavam aqui, já estavam. Um livro que não entrou na Bíblia, que é um livro apócrifo de Esdras, tá? Um livro apócrifo de Esdras. Teve um livro de Esdras que entrou na Bíblia. Mas teve um outro livro de Esdras, tá? Que não entrou na Bíblia, tá? Que na época que os navegadores vieram na direção das Américas, eles olharam lá e viram que as 10 tribos do Reino do Norte, ou seja, a casa de Israel, a casa de José, a casa de Efraim, eles já tinham chegado aqui nas Américas, tá? Ou seja, então, nesse livro apócrifo de Esdras, fala que o Criador dos céus e da terra, ele fez com que durante 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses, o oceano se acalmasse. O oceano que anteriormente afundava as embarcações, então, nesse período aí, em que as 10 tribos vieram, antes dos colonizadores, tá? Não estou falando de 500 anos atrás, não. Estou falando de 2000 e poucos anos atrás, tá? Quando as 10 tribos vieram para cá, o Criador fez um milagre e permitiu que as 10 tribos do Reino do Norte, tá? Que nunca mais voltaram para a terra de Israel, elas se estabelecessem, inclusive nas Américas também, tá? Então, a maioria dos brasileiros, mesmo sem saber, é israelita biológico, tá? Pode falar, Mary. A Ricardo está falando, se é nordestino, ainda é 90% de descendentes de judeus. Né? Exatamente. A gente lembra da promessa que o Criador fez a Abraão, olhar para as estrelas do céu. Exato, né? exato. E eu vou fazer a tua descendência como as estrelas dos céus. Estrelas do céu, né? Se você for contar só o que tem de judeus, entre aspas, né? É pouquíssimo, né? É pouquíssimo, né? Pouquíssimo, é verdade, É porque o próprio Estado de Israel, né? O país já reconhece que muitos israelitas estão espalhados pelo mundo. Né? Pelo mundo, exatamente. E lá, meio que na boca miúda, na boca pequena, em Israel, eles já chegaram ao seguinte entendimento, ao seguinte consenso. Eles conversam lá. Eles chegaram à seguinte conclusão. O país mais israelita do mundo, tá? É o Brasil. Então, eles sabem disso, tá? Então, se você está participando dessa live, pô, mas que negócio é esse? Pô, que negócio é esse de alguém dizer que eu sou israelita biológico, tá? Então, por exemplo, o único povo na face da terra, tá? Que abençoava os seus filhos, tá? Quando iam sair de casa, quando chegavam, sempre foi o nosso povo de Israel. Vê que quem é da geração antiga tem aquele negócio, né? Benção pai, benção mãe, benção avô, benção avó, né? Mesma coisa, ou seja, já demonstra, mesmo sem fazer o teste de DNA, que provavelmente a pessoa é israelita. O legal é a pessoa procurar na internet um estudo sobre as 2 casas de Israel. As 2 casas de Israel. Muito bom. Jim Staley. Crise de Identidade, o nome do vídeo. Crise de Identidade. No YouTube. Se você tem interesse de saber mais, né? Isso. É um vídeo muito bom. Extraordinário. É um pastor que ele explica esse detalhe, como as tribos se espalharam pelos 4 cantos da terra. Pastor evangélico. Muito boa. E ele entende sobre como as tribos se espalharam pelos 4 cantos da terra, tá? Então, se você tem esses hábitos na sua família e nem sabe por quê, eu achava que isso era normal, era coisa de brasileiro. Não, isso é coisa de quem tem o DNA israelita. Pedir a benção ao pai, a mãe, a avô, a avó, tio, tia, a mesma coisa. O pão caiu no chão. Aí você vai lá, você beija o pão e você come. O pão é sagrado, né? Não pode jogar fora, né? Aquele sentimento de culpa quando joga pão fora. O Yachar já botou até o link do vídeo aí, ó. Obrigado, irmão Yachar. É muito bom. A gente também, tem gente aí falando que já assistiu 1000 vezes. Eu
também. A gente não cansa de ver esse vídeo. É um espetáculo, de vez em quando assiste de novo. A gente assistir de novo. Primeiro, a gente precisa saber quem nós somos, tá? Se nós soubermos quem nós somos, metade da tarefa já está concluída. Fica fácil a gente entender o nosso propósito. Para o que o Criador nos fez a cada um de nós, tá? Então, essa verdade está vindo à tona nos últimos dias, tá? Então, por isso que o nosso Messias, ele disse lá na Aliança Renovada, que é mais conhecida como o Novo Testamento: eu não fui enviado, senão unicamente a quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel, gente. Então, casa de Israel são as 10 tribos perdidas do Reino do Norte. Então, o Criador, em sua infinita misericórdia, por causa das promessas que ele fez para Abraão, Isaac e Jacó, tá? Então, ele jamais deixaria que 10 tribos se perdessem. Então, ele foi enviado, senão unicamente as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, as 10 tribos perdidas, que foram espalhadas pelos 4 cantos da terra, inclusive no Brasil, tá? Então, por isso que em Israel se diz que o país mais israelita do mundo, tá? É justamente o Brasil, tá bom? Então, procurem saber sobre isso, tá? Sobre as 2 casas de Israel, procurem sobre os sobrenomes brasileiros, tá? Quase todos os sobrenomes brasileiros são de origem israelita, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, estamos estudando o livro de Josué, tá? Então, estamos estudando o livro de Josué. Agora, nós vamos para o capítulo 3, versículo 13. Vamos lá.